Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem, onde quer que você esteja. E hoje vim aqui para conversar com vocês sobre o livro dos Anseios. Esse aqui foi a versão do livro da TAG, do clube de assinatura da TAG, do mês de março, se não estou enganada, da autora Sue Monk Kidd. Eu espero que seja assim que se fala o nome dela, senão, perdões. E nós vamos falar sobre esse livro hoje. Eu li ele já faz um tempinho. Demorei a gravar o vídeo porque eu tive uns problemas. Porém, aqui estamos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é mostrar o livro, né? Eu achei essa capa, quando eu recebi, eu abri, eu achei essa capa super bonita. Então ela é assim, ó, atrás. Eu achei super bonita essa edição da TAG. A lateral, acho que não sei se vai dar pra ver, mas já tem algumas marcações que eu fiz durante a leitura, certo? E antes de falar sobre a minha opinião e tal, eu quero ler com vocês a sinopse, para vocês conhecerem a história. Então, vamos começar com a sinopse. Anna sempre soube que seu destino ultrapassava as fronteiras do limitado espaço destinado às mulheres na Galileia do século I. Nascida em uma rica família de Séforis, ela é rebelde e ambiciosa, dotada de um espírito ousado e uma voz que anseia por ser ouvida. Desafiando as regras da época, Anna estuda e escreve narrativas secretas sobre mulheres silenciadas ao longo da história. Quando conhece Jesus, encontra nele um raro estímulo para seu intelecto e também uma faísca capaz de despertar seu coração. Depois de casados, Anna passa a viver com a família dele em Nazaré, onde o cotidiano doméstico sufoca seus desejos e a truculenta resistência ao domínio romano ameaça a tranquilidade da sua vida conjugal. Pouco antes de Jesus começar a sua vida pública, um ato de rebeldia força Ana a fugir para Alexandria, no Egito. E lá ela encontra refúgio e propósito, mas é apagada da história de seu grande amor. Amparado em meticulosa pesquisa histórica, o Livro dos Anseios é a narrativa de uma mulher que busca realizar seus sonhos mais profundos e atingir o potencial que tem dentro de si, enquanto vive em uma época, uma cultura e um lugar determinados a calá-la a qualquer custo. A tradução do livro foi de Lígia Azevedo. Então, essa história a gente vai conhecer a Ana, que ela foi casada com Jesus. Sim. Jesus nessa história, quando eu li o nome, eu imaginei que fosse só assim, o nome do personagem muito parecido com Jesus que a gente conhece, né, da Bíblia, etc. E eu sei que fosse só assim uma brincadeira com o nome, etc. Porém, não é. Na história, realmente Ana foi casada com Jesus, o Jesus da igreja que todo mundo conhece, né, e sabe quem é, que foi crucificado, cruz, etc. Esse Jesus foi o que Ana foi casada nesse livro. Obviamente, Ana é fictícia, é uma história criada, que a autora mesmo ela fala nos agradecimentos, que eu sempre faço questão de ler quando termino os agradecimentos de todos os livros. Ela contou que seria uma perspectiva diferente que ela queria abordar. Como não tem nenhum registro, exatamente como diz na sinopse, né? Não tem nenhum registro de que ela existiu e de que Jesus foi casado com alguém. Então ela criou essa Ana, e é uma personagem incrível, e simplesmente deu vida a ela. Então é uma história muito legal. Eu gostei bastante do livro, certo? Tanto que eu dei 4 estrelas pra ele, certo? Então foi uma história muito boa. Ah, por que é muito boa e não 5? Porque eu só dou 5 estrelas para aqueles livros que realmente me tocam de alguma forma, que eu não sei nem explicar o motivo de porquê, sabe? Do porquê que aquele livro me tocou daquele jeito. Esse livro é muito bom, eu me identifiquei com a Ana. Eu vou explicar mais pra frente. Eu me identifiquei com ela em algumas partes. E eu gostei bastante dessa questão, dessa personagem que poderia ter sido realmente real e a gente nunca iria conhecer, né? Porque quem seria essa moça, esposa de Jesus, que passou por vários perrengues na vida, apesar de ter vindo de uma família rica? Foi muito interessante ler esse livro, eu gostei bastante. Então, vou mostrar pra vocês aqui de novo os post-its, certo? Esses post-its a gente tem aqui marcado rosa, amarelo, verde e laranja. Essas cores representam. O laranja eu coloco sempre
quando eu quero marcar alguma narrativa com relação a sentimento, lugar, ou sobre alguma coisa do ambiente, porque quando eu estou escrevendo, eu acho mais fácil pegar referências de como explicar, porque às vezes eu tenho dificuldades em descrever lugares de outros livros, então eu marco exatamente o que eu gostei mais da questão de descrição para me ajudar em pesquisa depois. Os amarelos são frases que eu achei importantes de alguma forma, são frases que me impactaram, que eu achei que elas têm um significado forte na história e fora dela também poderiam ser usados num contexto para tentar inspirar as pessoas. O rosa são interações entre personagens, então são interações que eu acho legal de estudar em algum outro momento. E por último, o verde é sobre a personalidade dos personagens. Eu também tenho um marcador azul, só que eu não usei muito nesse livro, acho que eu estava tão mais focada em conhecer a história e os personagens que eu nem me toquei, assim, de colocar pontos, que o azul ele representa pontos da narrativa com relação à história. Então eu poderia ter colocado vários marcadores azuis, mas eu acho que eu estava tão mais focada em entender a história da Ana, com ela como uma personagem, do que no contexto geral em que ela estava inserida. Então acabou que não teve marcador azul. Uma coisa que me surpreendeu nesse livro, que eu achei super legal, foi que livros assim, geralmente... A gente sabe que livros de fantasia, com mundos e etc., você tem mapas na história. Nos livros, eles geralmente colocam mapas para te ajudar a situar na história, para facilitar que o leitor também entenda a ambientação e os espaços. Porém, o que eu não esperava era que um livro como esse tivesse mapa. Eu achei super legal mostrar, e o mapa ele não é só um mapa, ele tem algumas coisinhas, alguns elementos que são relacionados à história, então eu achei muito legal, o mapa ficou muito bem desenhado, muito bonitinho. Ó, pra quem não viu, a gente tem isso aqui. E durante a história a gente tem a Ana andando entre vários lugares. Como a gente viu na sinopse, o livro ele se passa numa época bem antiga, ele se passa durante o século I. E na história a Ana, ela começa morando em Séforis, depois ela se muda para Nazaré. Ela visita outros lugares também ali nas redondezas durante a história. Em algum momento também do livro ela vai para Alexandria, no Egito. Então esse livro ele se passa mais ou menos do ano 16 depois de Cristo ao 60 depois de Cristo. É nesse período que a gente tem a história da Ana. A gente começa a acompanhar ela mais ou menos quando ela tem 10 ou 13 anos, se não me engano. Então a gente não conhece ela desde bebezinho, mas a gente já começa em um momento em que ela já está descobrindo as coisas, que ela já está descobrindo o quanto que ela gosta de certos hobbies, do que ela não gosta de alguns comportamentos e etc. Então a gente conhece a Ana nesse período. O que eu achei interessante com relação à ambientação desse livro? Foi um período muito antigo que a gente acaba estudando em livros de história, né, durante o nosso período da escola, e outras pessoas que gostam desse tipo de assunto continuam estudando ao longo da vida. Mas a ambientação foi tão bem caracterizada que eu amei acompanhar a história. A gente, obviamente, vê o mundo aos olhos da Ana, porque é ela que narra o livro. Então, a forma que ela vê as coisas é a forma que a gente acaba conhecendo aquele mundo. Mas não deixa de ser interessante, porque a visão dela com relação ao mundo muda à medida que ela vai ficando mais velha. E isso também é muito legal, porque mostra a progressão da personagem e do lugar, né, as mudanças gerais que acontecem. Na história tem a questão dos romanos, que invadiram aquele período. Então a Ana consegue mostrar vários pontos de situação onde os romanos são influenciam no momento de vida dela ou não, e assim vai. Então eu achei muito interessante essa ambientação com relação a esse período. Tiveram algumas coisas que me incomodaram, mas obviamente era a visão que eu tenho do século XXI, certo? Alguns comportamentos do pai, a ideia de essa questão de casamento arranjado com benefícios de pagamento, enfim, essas coisas sempre me deixaram muito agoniada em livros, principalmente livros de época, né, que tratam com relação de realeza, essas coisas assim, sempre me incomodou muito esse tipo de coisa. Mas, obviamente, é um incômodo de uma visão que eu tenho dos dias atuais, né? O engraçado é que a Ana também, naquele período, ela não concordava 100% com isso. Ela já não gostava dessa ideia. Mas, para o lugar que ela morava, para a cultura em que ela viveu, né, em que ela estava submetida, era um tipo de comportamento normal. Não era algo completamente estranho ou fora do comum. Então...
por mais que eu me incomodasse com algumas falas, com alguns comportamentos, com algumas coisas que eu lia, principalmente no começo do livro, que é quando ela tá muito mais inserida nesse aspecto dessa parte da cultura, eu revirei muito o olho e eu tava, não, calma, porque isso é só mais uma representação da cultura que você tá lendo no livro, né? Foi assim e não tem como negar que foi assim, mas olhando com a visão de hoje me incomodava. Mas não que isso seja uma coisa ruim, era mais uma questão de avaliar como foi a mudança durante todo esse período, né? Como eu falei, a gente acompanha a visão da Ana nos lugares. Então, uma coisa que eu gostei muito, e principalmente isso reflete, obviamente, na incrível tradução da pessoa responsável pela tradução do livro, a autora ela conseguiu me colocar numa posição que raramente isso acontece, porque eu não sou muito focada nas leituras quando tem muita narração de lugar, de explicação de ambiente. Porque às vezes eu sinto que algumas dessas explicações elas são desnecessárias, no sentido de querer colocar muita coisa num parágrafo que talvez a explicação de falar que tal coisa está em cima de tal móvel não tenha nenhum motivo, é só porque a personagem está vendo aquilo. Então isso me incomoda um pouco às vezes. Então tem alguns livros que eu pulo essas partes, eu leio mais rápido, só para ter uma noção do lugar. E isso às vezes acontece com bastante frequência. Então assim, uma coisa que eu vi de diferente nesse livro foi que nos momentos em que a Ana estava explicando os ambientes, como cada coisinha estava posicionada, ela fazia de um jeito tão gostosinho de ler, assim, na visão dela era tudo muito bonito, tudo muito encantado, assim, principalmente quando ela era criança, né? Quando ela estava começando no livro e ela era criança ainda, isso acontecia com muita frequência. E a forma que ela explicava os ambientes era como se eu me transportasse, a cena estivesse acontecendo aqui e eu estivesse vendo tudo de cima. Então era muito legal ler esses momentos e imaginar aqueles ambientes, as pedras que ela falava com os detalhes, etc. Foi muito bom, eu gostei bastante dessa questão do livro. Foi muito gostoso de acompanhar esse momento, essas narrativas dela de expressão, porque era a forma também que ela via o mundo, então era legal pra conhecer a personagem também. Então, com relação à ambientação, era isso que eu tinha pra falar. Agora, sobre os personagens, nós temos vários personagens na história, né? Obviamente, os personagens não tem só a Ana no livro, nós temos o próprio Jesus, nós temos os pais da Ana, né? O irmão dela, temos outras pessoas que ela conhece, a própria família do Jesus, outras pessoas que ela conhece ao longo do caminho. E então, assim, de uma forma geral, a construção dos personagens foi extremamente bem feita. Uma coisa que... E eu acho que, assim, eu não canso de pontuar esse tipo de coisa em todos os livros que eu leio. Muitos personagens, como escritora, eu tenho essa dificuldade, é uma coisa que eu tô trabalhando. Quando você tem muitos personagens numa história, pode acontecer de todos eles acabarem tendo a mesma personalidade e a mesma voz. E isso interfere um pouco na leitura, porque você não difere tanto um personagem do outro quando eles não são tão bem definidos. E sempre me surpreende quando eu leio um livro com muitos personagens, como os autores conseguem dar uma voz específica para cada um. E isso aconteceu nesse livro. Nós temos a Ana, ela é muito parecida com a tia dela, que é outra personagem super importante para a história da Ana. Ela é muito parecida com a tia dela em pensamento, mas a Ana tem uma coisa nela que ela é muito cativante. A personagem em si, ela é bem diferente do que eu tava esperando. Eu imaginei que seria totalmente, assim, completamente ao contrário. Então foi muito bom ver essa mudança dela ao longo do período, que ela cresce, as coisas que ela precisou fazer para manter o amor dela pela escrita. E isso foi moldando muito a personagem ao ponto de que eu fiquei abismada em como ela era poderosa por si só. Então, isso foi um ponto muito alto. E é aí que eu comento a questão de que eu me identifiquei com a Ana no sentido de tudo que ela queria fazer era escrever e ela encontrava paz na escrita. Então, os momentos em que ela não conseguia, que ela não podia escrever, foram os momentos mais angustiantes para ela. E eu senti muito essa questão por também amar escrever. Eu sempre gostei muito, então essa questão de que ela sentia esse vazio quando não estava trabalhando em nada, quando não tinha nenhuma história para contar, ou quando seus escritos foram tirados dela, eu senti essa dor no sentido de é algo muito importante que está sendo puxado, assim, sabe, tirado.
Então, a forma com que ela sente isso me impactou bastante. Eu consegui me conectar com ela nesse sentido. Então, a leitura foi muito interessante pra mim, pra ver como é que ela lidou com essas coisas, sabe? E assim, um detalhe, ela não lidou. Ela só ficava com raiva porque queria escrever e não podia. Então, tipo, ela não lidou com a situação. Mas foi legal ver uma representação nesse sentido da personagem. Com relação, né, como eu falei, com todos os personagens, eles têm um momento deles, eles são bem construídos, a personalidade, você vê que cada um tem um tipo de voz que conversa diferente. E nesse livro a gente tem uma vertente muito grande de personagens, com várias personalidades diferentes, com sonhos diferentes, com ambições. Alguns são muito gananciosos, outros são tiranos, outros têm um coração enorme que você sente através da leitura. Né, as pessoas que ajudaram a Ana durante o seu caminho, né, o próprio Jesus, a forma que ele é colocado, é muito aquele Jesus de que a Bíblia, enfim, representa, assim, do cara com coração grande, que ia a todo mundo, que pregava pra todo mundo. Então tem muito essa representação dele ali, o que eu achei super legal. E toda vez que eu lia a história e ele aparecia, eu ficava, gente, como pode ser tão assim, sabe, assim, você acompanhar um personagem de um livro que é uma figura, né, pra muita gente, uma figura religiosa pra muita gente. Então foi muito interessante ver isso. Eu achei até um pouco ousado da autora brincar com essa situação e usar esse personagem como uma parte importante pra história da Ana. Então, os outros personagens, todos eles têm um momento deles de brilhar. Muitos deles, obviamente, eles aparecem sempre ligados com a Ana. Eles nunca têm momentos assim... a gente não consegue acompanhar momentos separados. É sempre algo... Eles tiveram momentos de aparecer e de mostrar a personalidade e o motivo e a importância de estarem na história sempre vinculados com a Ana. Então, eu gostei bastante. Assim, óbvio, alguns personagens eles são feitos pra serem ruins e você não gosta deles porque você vê que eles estão fazendo uma coisa errada. Mas eu gostei de que todos eles tiveram esse momento de mostrar e de terem a sua participação nessa jornada da personagem principal. Com isso, eu chego às minhas considerações finais. Como eu falei, eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu li, deixa eu ver quando foi que eu li. Eu li ele do dia 5 de maio até o dia 20 de maio. Eu demorei um pouquinho pra ler, que eu tô numa ressaca literária do caramba. Então, assim, os livros que eu tô pegando pra ler, tô demorando um pouquinho. Mas eu li esse livro nesse período e não foi uma leitura que eu fiquei em nenhum momento enjoada. Tipo assim, de estar arrastando a leitura porque tá chato ou porque eu não quero mais ler, mas eu quero terminar ao mesmo tempo. Não aconteceu. Só estava lendo mais devagar mesmo por causa da ressaca. Pois, além disso, como eu disse, a história é muito gostosinha de ler. A forma que a Ana narra o universo, a forma que ela vê o mundo e ela me trouxe pro universo dela enquanto ela narrava a própria história. E eu acho isso super legal quando você pega um livro assim que você realmente se vê de alguma forma, ou então você acaba gerando um interesse para saber o que vai acontecer. Porque como uma leitora de preferência do gênero de fantasia, é muito fácil pra gente encontrar problemas em livros que o ponto alto da história é que o reino tal tá sendo atacado ou que vilão tal tá matando todo mundo. É muito fácil pra gente ver nessas aventuras épicas um problemaço, né, na questão daquele clímax do livro, da grande problemática do livro ser esse grande vilão. Em livros assim, eu sempre tive a dificuldade em entender qual era a grande problemática da história, né? Onde é que chega o clímax? Onde é que eu fico, ai meu Deus, e agora? Qual é o momento do livro em que eu começo a ler as páginas mais rápido para saber o que vai acontecer? E com algumas dessas leituras, principalmente dos livros da Tag, não é patrocinado, tá? Eu só assino mesmo. Eu tenho lido muitos livros fora da minha caixinha de fantasia. Então eu tenho notado essas diferenças nesses momentos de clímax em livros como esse, por exemplo. Que o clímax não é uma grande guerra. Às vezes o clímax é a ansiedade da personagem de encontrar o amor dela, por exemplo. Esse é o grande clímax, às vezes, para aquela história. Então foi muito bom. É muito legal ler esses livros. Eu gostei bastante da Ana e desse livro, né? O Livro dos Anseios. Eu gostei bastante dessa leitura. Foi um livro que eu li, assim, com carinho, vamos dizer assim, de
ter tido meu tempo para absorver a história, de entender, de ter aproveitado a leitura realmente. Então eu gostei bastante nesse sentido. Com relação a pontos negativos da história, pontos negativos da história. São João, aqui onde eu moro, é desse jeito. As galera soltam bombas, soltam, enfim. Não sei onde onde vocês moram, mas aqui é assim. Principalmente no lugar que eu moro, na região que eu moro, tem muito disso. Enfim, pontos negativos. Não teve nenhum. A única coisa que me incomodou foi aquilo que eu falei, da interpretação. Foi mais questões culturais apresentadas no livro do que alguma coisa que eu realmente não gostei com relação à história. Eram momentos que eu revirava o olho por causa de falas de personagens, sobre acontecimentos que hoje são absurdos. A gente olha aquilo e fica, isso é ridículo de ter acontecido. Hoje seria ridículo isso acontecer, mas que na época não era, né? Era padrão da cultura. Então não é que é uma coisa tipo, eu não gostei por causa disso, não. Foram só esses momentos de incômodo com relação a essa diferença cultural, que é normal de acontecer, né? É uma diferença de séculos. Enfim, de lugar, enfim. Então não teve com relação à história de tipo, não gostei de tal personagem, não gostei de tal momento, não gostei da escrita. Não teve isso. Eu adorei o livro, sim, de verdade, é uma leitura muito boa. E eu indico para quem quiser ler. Gosto também de ressaltar que essa é a minha opinião, tá? Com relação ao livro. Cada pessoa tem uma opinião diferente, cada pessoa absorve o que vai passado no livro de forma diferente, porque nossas referências, nossas vivências, elas também influenciam na leitura, ok? Então, essa foi a minha opinião com relação ao livro dos Anseios, né, trazido pela TAG, no caso que eu li através do clube de assinatura da TAG. Essa foi a minha opinião, ok? Ok. Então, é isso. A gente termina o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, tá na descrição abaixo. Tem o meu Twitter, tem o meu Instagram, tem o Instagram do meu livro, para quem quiser seguir e ver algumas informações sobre a história. Tem meu blog, tem meu Scooby, para quem quiser acompanhar lá, porque como eu vou atualizando as leituras à medida que eu vou lendo, então quem quiser saber o que eu tô lendo de antemão, tá tudo lá embaixo. Além disso, também você vai encontrar links para as histórias que eu escrevi. Algumas delas estão no blog, disponível para quem quiser ler de graça, né? Tá lá embaixo o link direto para facilitar. Eu também tenho 2 contos publicados na Amazon em forma de e-book. Os 2 também estão disponíveis para quem quiser ler através do Kindle Unlimited. O link também tá ali embaixo, fácil. E, por último, mas não menos importante, também tem o link para o meu livro físico, esse aqui, O Despertar da Nova Guardiã, que também tá ali embaixo para quem quiser comprar, certo? Tá ali o formulário para preencher com o link direitinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!